Tranquilo? Veja, o que eu estava tentando argumentar com vocês, então, eu estava tentando mostrar para vocês que se o Lukács estiver certo, para o Marx, o que vai separar o ser humano da natureza e, portanto, vai fazer o ser humano, é que com o aparecimento do ser humano, pela primeira vez na história do universo, isso tanto quanto a gente sabe que quando a gente descobrir um extraterrestre humano, tá certo? A gente vai saber, enfim, tá certo? Como é que foi a história dessa outra humanidade. Mas, tanto quanto a gente sabe, portanto, o aparecimento do ser social, né, do ser humano na face da Terra, marca o aparecimento de uma nova forma de organização da matéria que se caracteriza por ser um processo histórico que tem leis muito peculiares, que tem leis muito próprias, e que são leis ontologicamente, são leis cujo modo de ser, cujo modo de desenvolvimento é completamente diferente, é muito diferente da reprodução da vida, da esfera biológica e da matéria inorgânica. Então, enquanto a matéria inorgânica ela se desenvolve através de processos químicos e físicos, num desenvolvimento que vai do simples ao complexo, e que o resultado é sair, da 14 bilhões de anos atrás, daquele estado relativamente homogêneo, em que você não tem separação de matéria, energia, né? O que vai dar início à expansão do universo, e vem chegar nos dias de hoje, com a diferenciação de todos os compostos da tabela periódica, mais a separação de matéria e energia, mais agora toda essa descoberta de energia escura, matéria escura, tá certo? Quer dizer, todo esse processo de desenvolvimento vai ser fundamentalmente um processo químico e físico, né? Fundamentalmente não, vai ser exclusivamente um processo químico e físico, e é um processo cuja característica fundamental é que da combinação dos seus componentes você vai sempre tendo a produção de um outro. Então, né, de uma circunstância você vai para outra, você combina dois átomos, você tem um composto que é um outro, né? E sempre este processo segue a legalidade, posso falar assim, né, o conjunto de leis, a legalidade da física e da química. Isto é a esfera inorgânica do ser, é o patamar inorgânico de organização da matéria. Esse próprio desenvolvimento gera condições para surgir a vida. Veja, quando a gente tem o desenvolvimento da matéria inorgânica, já aparece eu vou falar X agora, mas se complicar vocês dizem, tá certo? Uma determinação ontológica fundamental da matéria, ou se vocês quiserem, uma qualidade fundamental de toda a matéria, que é o fato de que a totalidade é mais do que a soma das partes. Lembra a descoberta que o Hegel faz? Veja, por que a totalidade é mais do que a soma das partes? É fácil da gente entender isso. Porque a totalidade tem as partes, mais as inter-relações entre as partes. Então a totalidade tem mais do que as partes, percebe? Cada parte isoladamente é a parte isoladamente. Mas a totalidade é essas partes articuladas numa totalidade e, portanto, necessariamente mantém uma interação entre si. Então, como a totalidade é mais do que as partes, a totalidade, na enorme maioria das vezes, tem uma qualidade que você não vai encontrar nas partes. E o resultado disso, então, é que, veja, quando você mistura um átomo de hidrogênio com dois átomos de hidrogênio, é isso? Com um átomo de oxigênio, você tem a água. Essa totalidade, a água, ela tem qualidades, determinações ontológicas, propriedades químicas e físicas que os átomos não têm. Então, já na matéria inorgânica, aparece essa qualidade, essa determinação ontológica que é fundamental da matéria. A totalidade é mais do que a soma das partes. Veja, a vida nada mais é do que uma forma de organização da matéria inorgânica que gera uma totalidade que tem uma qualidade ontológica nova, que tem uma determinação ontológica nova. Agora você tem a reprodução da vida, a reprodução do mesmo. Então, se você pegar todos os átomos da matéria inorgânica, da vida, todos os átomos da matéria orgânica, eles vêm da matéria inorgânica, todos. Você não tem nada neste sentido, neste patamar, tá certo? Na vida que você não tem na matéria inorgânica. Mas estes elementos do inorgânico são arrumados, são ordenados de tal forma que gera essa qualidade nova, a reprodução biológica. Veja, algo similar vai acontecer quando surge o ser social. Você tem um conjunto de animais gregários, tá certo? Que vivem, portanto, em bandos, né? Que mantêm relações entre si e mantêm uma relação com a natureza. Quando estas relações mudam de qualidade e você passa a relação do ser humano, né, com a natureza ser feita pelo trabalho, e necessariamente esta relação do ser humano com o trabalho implica na transformação dos indivíduos, da relação entre os indivíduos, você tem uma nova forma de organização da matéria
matéria, cuja lei de desenvolvimento, as tendências de desenvolvimento mais geral, a gente terminou na noite de ontem, lembra? O desenvolvimento das forças produtivas, a tendência é você ir de um gênero cada vez, um gênero que no início é muito fragmentado, bandos e tribos, etc., a um gênero que vai se tornar de fato universal, vai se tornar planetário. E o terceiro, você tem individualidades cada vez mais complexas no interior desse gênero que está se desenvolvendo. Então, veja, a partir daí a gente tem uma forma de organização da matéria na qual a gente tem algo que a gente não tinha nem na vida, nem na matéria inorgânica. Você tem um processo de desenvolvimento histórico que vai ser o processo de desenvolvimento das formações sociais, que vão conduzir, né, ao desenvolvimento das forças produtivas, com base nisso, a um gênero cada vez mais universal, com base nisso, a uma individualidade cada vez mais complexa, rica, Tranquilo? Então, veja, isso é que vai significar para o Marx, se o Lukács estiver certo, isso é que vai significar para o Marx que o trabalho é a categoria fundante. Porque a possibilidade dessa nova forma de organização da matéria, que vai ser a história da humanidade, sai daqui, tá certo? Isto aqui é a categoria fundante, é a conexão da realidade que vai tornar possível que você tenha a produção incessante do novo sob a forma de novas possibilidades, novas necessidades subjetivas e objetivas, e isso é que vai fazer com que a gente saia da... chegou o nosso Costa Forte, estou brincando com você, tá certo? Isso que vai possibilitar que a gente saia, né, da sociedade mais primitiva à sociedade contemporânea, com todas as suas grandes realizações enormes, né, e também, né, alienações, violência, etc., que a gente vai ver hoje. Tranquilo esse plano geral? Tá certo? Veja, isto que é para o Marx e para o Lukács, e aí se vocês quiserem para o Messaros, para o Aldrini, tá certo? Para o Tertuliano, etc., isto que é a concepção materialista. A concepção materialista, a concepção filosófica materialista, é aquela concepção que diz que tudo que existe é matéria. O que não é matéria não existe, né? O que existe é a matéria que vai se desenvolvendo, que sai do inorgânico, vai para o orgânico, do orgânico para o ser social e chegamos a nós. Tá certo? Então, esta é a concepção materialista, que se difere da concepção idealista, porque ela é uma concepção unitária. No seguinte sentido, você não tem espírito e matéria, você não tem corpo e alma, né? Tudo é matéria, né? O pensamento humano, a sensação humana, né? Abelardo e Heloísa, tá certo? Isso são relações sociais objetivas, que existem objetivamente, existem materialmente. Nesta forma de organização da matéria, que são as relações sociais. Veja que coisa, é uma coisa maluca a gente pensar assim, mas é verdade, né? Veja, o valor de uma nota de dinheiro não está no papel da nota de dinheiro, tá certo? Está na relação social que dá valor a essa nota de dinheiro. Veja, essa relação social, ela é mais dura, se vocês quiserem, ela é mais objetiva nas nossas vidas que qualquer montanha, que qualquer evento natural, tá certo? Essa dureza desta relação social é mais dura, é mais determinante da nossa existência do que qualquer montanha que a gente toque pela frente, qualquer pedra que cai na nossa cabeça, tá certo? Nesse sentido, tá certo, que o Marx e o Lukács estão argumentando, né, que a concepção materialista é a primeira concepção que consegue de fato explicar o desenvolvimento de toda a humanidade, o desenvolvimento do universo, e como é que a gente se articula nisso, e qual é o lugar do ser humano nisso, etc, etc. Tem uma discussão linda aqui, não vai dar tempo da gente fazer, mas tem uma discussão linda que o Lukács vai retomar do Marx, que ele vai dizer, olha, o ser humano, tanto quanto a gente sabe, o Lukács acrescenta, né, tanto quanto a gente sabe, é o primeiro momento que a natureza toma, que a matéria, que a natureza toma consciência de si própria. E com todos os dramas e problemas que isso gera, tá certo? Mas é legal, é incrível, né, você pensar dessa forma. Olha o que a gente conhece da evolução do universo, não sei o que, nesse finalzinho, nesse cantinho de nada que é o planeta Terra, né? Pela primeira vez a matéria consegue pensar a si própria, tanto quanto a gente sabe. Vai que a gente encontra um outro ET humano aí por fora, tá certo? Tranquilo? Isso tudo que eu estou dizendo para vocês é muito confortável, sossegado. Querem que eu repita alguma coisa? Tá tranquilo. Tá. Veja, tudo isso só é possível, tudo isso só pode acontecer se a gente estiver agindo, atuando, operando no interior desse desenvolvimento todo, dois complexos muito complicados,
muito variáveis, tá certo? Mas que vão estar sempre presentes nas relações sociais, ainda que presentes da forma muito variável, com qualidades muito variáveis, determinações muito variáveis, que são os complexos da ideologia e os complexos da alienação. Eu vou expor para vocês o complexo da ideologia, tal como o Lukács expõe, e depois eu vou mostrar para vocês as consequências de, sabe lá eu, de você adotar como conceito de ideologia, aquele conceito que tem na ideologia alemã da Câmara Escura, tá certo? E depois os conceitos que meio que decorrem daí, que de certa forma ou namora o kantismo, ou namora o neopositivismo, tá certo? Eu vou primeiro expor o que o Lukács está dizendo, e aí a gente, tá certo, eu mostro para vocês, porque tudo isso o Lukács vai fazer no capítulo da ideologia, tá certo? Vai travar esse debate, vai expor o que ele está pensando, mas vai travar esse debate e tal. O capítulo é bonito para legal, principalmente a parte 3, é muito interessante, é muito legal. Veja, o que o Lukács está argumentando? Ó, veja, todo o processo de objetivação, ao ele produzir um objeto novo, que só pode existir, só pode surgir a partir da objetivação de uma teleologia, pensa, o cara faz um machado, tá certo? O machado ele só pode existir como objetivação de uma teleologia, não tem outra forma. A natureza não vai fazer machado nunca, né? O machado, a matéria do machado é natural, mas vocês percebem que o machado é um produto social, ele só pode surgir daqui. O machado tem algo que nem a pedra, nem a madeira tem originalmente, ou seja, ele tem uma utilidade e ele vai cumprir uma função social na reprodução da base econômica desta sociedade e, portanto, ele vai fazer parte da história da humanidade, coisa que aquela pedra, aquela madeira, enquanto estavam na natureza, não faziam parte dessa história, tá certo? Não tinham essa qualidade. Veja, quando isso acontece, o que é este objeto que está sendo criado? Veja, esse objeto, ele é pedra e madeira que fazem parte da causalidade dada, é aquilo que a natureza deu pra gente. A gente não criou a pedra e a madeira. Mas o machado é algo que só pode ser criado pela humanidade. E o machado, ele só pode ser, ele não pode ser outra coisa, senão uma síntese deste projeto ideal, desta representação, desta teleologia, com a pedra e o machado que foram produzidos pela natureza. Vocês percebem que o objeto criado, ele é uma síntese entre a subjetividade e o mundo objetivo. E isso significa, veja, que a gente não pode mais tratar esse objeto como se ele fosse pura naturalidade ou se ele fosse pura subjetividade. Não dá para ser assim. Porque, certamente, ele não é pura subjetividade. Mas se você tirar a subjetividade que o criou, ele não vai existir. Ele é portador dessa subjetividade. Se vocês pensarem num momento da história da humanidade pré-industrialização, a personagem do artesão está presente naquilo que ele faz. Você, né, pensa Idade Média e tal, né, você contrata uma mesa com 12 cadeiras, mas né, se fôssemos aqui todos senhores feudais, ou então burgueses muito ricos de Florença, tá certo? A gente contrata uma mesa, tá certo, com 12, 15 cadeiras para oferecer. Veja, se você contrata de um artesão, né? Bom, qualquer artesão vê uma mesa com 15 cadeiras, mas um artesão ele vai fazer a mesa assim lá, né? E de tal forma que é possível você reconhecer na obra a personalidade daquele artesão. Veja, a subjetividade daquele indivíduo, o que ele pensa do mundo, o que ele sente, o que ele gosta de fazer, o que lhe dá prazer, o que ele não gosta, aquilo está presente na obra, né? A substância do indivíduo, tá certo? Está presente na obra. Porque, veja, para realizar isso, ele tem que fazer uma série de escolhas entre alternativas. Eu vou lixar assim a madeira, vou lixar assado, vou cortar assim, vou cortar assado, vou montar dessa forma, vou utilizar aquela madeira e não aquela. Veja, e essas escolhas, essas alternativas carregam, tá certo? A substância que ele é, a individualidade que é, a personalidade que ele é. E o resultado disso, veja, é que tudo isso ele vai estar de algum modo, e esse modo pode variar muito, mas vai estar de algum modo presente aqui. Por outro lado, veja, isso aqui não é pura subjetividade, porque se você não tiver a pedra e a madeira, o machado não sai nunca. A ideia do machado não pode ser objetivada nunca. E se você tem uma teleologia impossível de ser realizada, lembra a pedra filosofal? Bom, esse objeto também não vai sair nunca. Então, veja, você tem um elemento da determinação objetiva, que existe objetivamente, lembra do ser precisamente assim existente, daquilo que existe, independente do que a gente pense acerca dessa existência, e um outro lado, que é uma determinação que vem pela substância, pelo conteúdo dessa individualidade.
Então, o mundo objetivo, a causalidade posta, que vai sendo criada pelos seres humanos, é necessariamente uma síntese extremamente complicada, complexa, muito variável, muito rica ao longo da história em termos de variabilidade, etc. Mas é necessariamente uma síntese entre a subjetividade humana e a objetividade da qual a gente participa. Aquela frase que Lukács cita várias vezes na ontologia do Marx, do 18 Brumário. Os homens fazem a sua história, mas em circunstâncias que não escolheram. As circunstâncias são a objetividade na qual a gente vive. Mas parte dessa objetividade, e uma parte crescente conforme a história avança, as forças produtivas avançam, as barreiras naturais recuam, né? Parte importante, parte cada vez mais significativa vai sendo criada por nós. Ó. Vai sendo uma objetividade que a gente vai construindo, que a gente vai articulando. E o resultado disso, veja, é que quando chega nesta forma de organização da matéria, que é o ser social, que é a história humana, veja, é impossível esta história se desdobrar se ela não tiver, por mediação absolutamente inexorável, a consciência de cada indivíduo. Porque, percebe? É na consciência de cada indivíduo que você vai ter o locus desta subjetividade que está se desdobrando. Veja, eu não estou reduzindo isso à questão da ideologia da consciência, a consciência individual. Mas a gente só pode ter a consciência de classe, a gente só pode ter a consciência coletiva, a gente só pode ter a concepção de mundo em cada momento histórico, se você tiver um processo de síntese que englobe, que envolva, que articule a consciência de cada indivíduo. Tranquilo? Então veja, a gente tem, do ponto de vista da relação, da causalidade dada pela natureza, da objetividade que existe sem que a gente tenha criado, com a objetividade que a gente já criou, a causalidade que a gente colocou no mundo, com a subjetividade que está participando deste processo, vocês percebem que eu tenho uma relação que, por mais que varie, que por mais que tenha qualidades diferentes, que jamais pode desaparecer. É impossível a gente ter qualquer momento da reprodução social, é impossível a gente ter qualquer processo na reprodução desta forma de organização da matéria, que é o ser social, que você não tenha consciência por mediação de alguma forma. Essa forma varia muito, tá certo? Mas a consciência vai estar sempre mediando de alguma forma. Tranquilo? Veja, o que Lukács está argumentando? E ele faz uma discussão super legal, isso, com uma ontologia mais tradicional, com ontologia mais tradicional é ruim, mas enfim, com que a ontologia tem bastante a dizer. Fica, você tem aquela caneta maravilhosa, como presta caneta? Você de fato ganhou meu coração ontem com essa caneta, nossa, deu uma nova qualidade para a minha existência, tá certo? Obrigadão. Opa, tudo bom? Já perderam a primeira questão da prova, que vai valer pelo menos 75% da nota final, tá certo? É um horror esses meninos, né? Vem cá, vocês fazem prova aqui ainda, na faculdade? Como é que eu dou nota? Jogo o dadinho. 1 vale 7, 2 vale 8, 3 vale 9, 4, 5, 6, 7 vale 10. Lembra do Mario Stratenberg? Ele que fazia isso. Mas não grava isso não. Olha que legal. Desde o início da filosofia grega, mas pode ser que até antes da filosofia grega, tem algumas coisas da cultura egípcia, da religião egípcia, da mitologia egípcia, né? Talvez do germe da filosofia que você tem no Egito, já é claro, já está claro, né? Já está aparecendo como absolutamente necessário para a gente entender o mundo, perceber que na existência mundana mais mutável, você tem um elemento de continuidade. Ou seja, veja, se a gente pegar, né, a existência cotidiana, a vida nunca se repete, você nunca vê os momentos iguais, nunca tem dois indivíduos, né, que tudo muda. Se você, batendo o olho nisso, você percebe que isso é verdade. Mas também é verdade que tem coisas que não mudam nunca. Né? Um dia vem depois da noite, a primavera, verão, outono, inverno, a posição do Sol no céu, ela varia, mas ela se repete ano a ano, tá certo? Você vai ter sempre a Lua orbitando a Terra, tá certo? Então, tem algumas coisas que não se alteram jamais, tem algumas coisas que são eternas.
Então, muito cedo, mas já em Parmênides isso está explodindo, tá certo? Muito cedo se constata, o mundo, ele é algo misterioso naquele momento, é algo misterioso, porque ele articula algo eterno, que não desaparece jamais, tá certo? Que é completamente permanente, que é eterno, com algo que é completamente imutável, que não se repete nunca, que é efêmero. Como é que se vai articular essas duas coisas? Certo? Na discussão filosófica, isto vai ganhando dimensão, então a gente vai, né, passa os pré-socráticos, aí você tem Platão, você tem Aristóteles, lá na frente você tem Agostinho, que vai dar uma contribuição fundamental nessa discussão, depois tem Tomás de Aquino, passando por Abelardo, Duns Scott Zeligman, tá certo? E aí você atravessa todo o período moderno, e aí você vai chegar em Kant, vai chegar em Hegel, você tem, assim, a discussão evolui muito. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que nesta evolução vai se consolidando cada vez mais a percepção de que só pode ter existência se você tiver um elemento de continuidade. Ou seja, que mesmo naquilo que é mais mutável, naquilo que é mais efêmero, você tem que ter um elemento de continuidade, senão a coisa existe naquele instante e desaparece assim em seguida. E isso está articulado à percepção que vai se tornando cada vez mais rica conforme a humanidade avança, de que de fato tudo é um processo histórico. O Hegel vai fazer a primeira grande descoberta, depois o Marx, o Engels aprofundam isso para valer. Veja, quando você descobre, tá certo, que a historicidade é uma categoria ontológica universal, posso falar assim? Que tudo que existe é um processo histórico, no inorgânico, orgânico, tudo que existe é um processo histórico. Portanto, que a historicidade é uma categoria universal, uma determinação de tudo que existe de uma maneira absolutamente universal. Veja, quando a gente descobre isso, a gente tem que necessariamente ser capaz de resolver esse problema. Como é que o eterno e o fugaz, o eterno e o efêmero, se articulam no mesmo processo histórico? Porque, veja, se tudo é um processo histórico, tudo faz parte de um processo histórico, que é o desenvolvimento do universo. Tudo que acontece, tanto quanto a gente saiba, acontece no interior do desenvolvimento deste universo. Isso significa, veja, que esse desenvolvimento tem que ser ao mesmo tempo capaz de produzir coisas muito diferentes, o inorgânico, a vida social, e ao mesmo tempo é capaz de produzir estes muito diferentes com o desenvolvimento da mesma matéria. Portanto, com uma unitariedade que não se rompe nunca, se torna cada vez mais rica, mediada, complexa, mas que não se rompe nunca. Você tem que resolver esse problema, senão a afirmação do materialismo, né, a descoberta do materialismo se torna impossível. Como é que vai articular isso? Ó? Lá no comecinho, eles diziam assim, ó, no mundo você tem uma dimensão essencial, você tem a essência, e a essência é aquilo que é eterno, é aquilo que não se transforma, é aquilo que é fixo, é aquilo que é, certo? E isso aqui, ó, vai ser muito, muito cedo, já com Parmênides, identificado ao ser, com letra maiúscula, aquilo que existe, aquilo que é, aquilo que realmente é. E este mundo maluco no qual a gente vive, em que nada se repete, tudo é fugaz, tudo é efêmero, aqui a gente tem a esfera do fenômeno. E aí é um problemão, tá certo? Aqui você tem o efêmero. E isso aqui é um problemão, porque como é que você vai articular eterno e efêmero de tal modo que isto aqui seja existente e ao mesmo tempo não seja o ser, a existência por si? Veja, a humanidade tentou durante milhares de anos, não tem solução razoável a essa questão. Você vai dizer, ó, isto aqui é a negação do ser, porque isto é eterno, isto é efêmero. Bom, se é a negação do ser, não existe. Não, tá bom, então isto aqui é um serzinho menor. Isto de fato existe, isto aqui é um serzinho menor. Mas como é que pode ser um serzinho menor? Como é que isso pode ser? Lembra, o mundo dos homens e o mundo das ideias em Platão? Né? O mundo dos homens é decorrência do mundo das ideias. Mas como? Assim, ó, tudo que existe no mundo dos homens tem a sua essência no mundo das ideias. Bom, no mundo dos homens você tem o efêmero, você tem a efemeridade. Então a essência da efemeridade está no mundo das ideias, no eterno. Se você tem efemeridade no eterno não é mais eterno, acabou o sistema todo. Né? Platão, no final da vida, abandona a ideia dos dois mundos, porque ele percebe que é inconsistente. Né? Se a gente diz, não, o ser é Deus, a gente é uma criação divina,
E Deus, ao nos fazer uma criação, tá certo? A gente é necessariamente uma existência decorrente, que só existe entre a Gênesis e o Apocalipse, né? Ao você fazer isso, você tem um grande problema para explicar. Por que que Deus criou a gente? E por que que ao criar a gente, criou o pecado original? E ao criar o pecado original, criou essa mortandade que a gente se transformou, essa miséria que a gente se transformou. Veja, se Deus é eterno, se Deus é perfeito, por que que a obra dele não é perfeita? Por que que a obra dele é atravessada pelo pecado? De onde vem o pecado? Qual a origem do pecado? Bom, tá aí, toda a teologia cristã, desde Agostinho até hoje, tentando se debater com isso, tá certo? Tentando resolver um problema, que é um problema insolúvel. Porque como é que do ser pode surgir, tá certo, um ser menor ou um não ser? Veja, isso só vai ser solucionado, começa a ser solucionado pelo rei, mas só vai ser solucionado pelo Marx. A solução que o Marx dá é genial, tá certo? Ele vai dizer o seguinte, ó, tudo é um processo histórico. Portanto, num processo histórico, significa que eu saio de um ponto A e eu venho a um ponto B, seja qual processo for. Veja, se eu não tiver um processo de transformação, não é um processo histórico. Se eu tiver algo absolutamente estático, tá certo? Não é um processo histórico. Isso não existe nada absolutamente estático. Mas se for, não é um processo histórico. Então, o processo histórico implica necessariamente sair de um patamar da existência para um outro, de um momento da existência para um outro. Tranquilo? Veja, como é que a gente faz essa transição? Como é que a gente faz esse processo? Normalmente, passando por estágios intermediários, que podem ser mais numerosos, menos numerosos, dependendo do processo. Veja, o que a gente vai ter nesta evolução? Algo que está aqui evolui para isto daqui. Portanto, em B, eu já tenho que ter, em B, eu necessariamente tenho que ter um A que evoluiu. De alguma forma, em B, eu tenho que ter a origem de A que foi evoluindo. Não tem como escapar disso. Por outro lado, eu também tenho que ter em B algo que não é A, porque eu saí de A e fui para B. E neste processo de evolução, veja, aqui eu tenho uma conformação de A, que já não é A, mas não é B. Aqui eu tenho uma outra conformação de A, que nem é este A que não é B, nem é este A que vai ser B, tá certo? Em cada momento você tem algo que é rigorosamente singular, que só acontece neste momento, que não vai continuar acontecendo. Tranquilo? Então veja, o que a gente tem? Vamos imaginar, você planta uma semente de mamão, tá certo? Vai nascer um mamoeiro. Veja, quando você planta uma semente de mamão e nasce um mamoeiro, nesse mamoeiro aqui você tem essa semente de mamão. Hoje, o Marx não sabia isso, mas hoje, tá certo? O DNA que está aqui é o DNA que vai estar aqui, tá certo? Você tem um processo que vai. Mas esse processo é de tal ordem que inclui dois elementos fundamentais. Primeiro, veja, é mamão aqui, é mamão aqui. Então você tem um processo de continuidade. Este processo ele tem uma identidade própria. É mamão, é semente de mamão que vai dar mamoeiro. Não é, né, semente de mamão que vai dar manga, semente de mamão que vai dar pitanga, né? É semente de mamão que vai dar mamoeiro. Você tem uma identidade, você tem uma continuidade. Mas a forma como isso vai acontecer é assim, ó, ele é uma semente aqui que está germinando aqui, que germinou um pouco mais aqui. Então ele tem momentos que não se repetem jamais. E se por alguma razão este processo se interromper, por exemplo, ele se interromper aqui, ó, ele se interrompe num momento de singularidade que você não vai ter nem antes, e teoricamente, né, você fazendo uma projeção teórica, você nem teria aqui no futuro. Então um processo, ele é necessariamente uma articulação entre elementos de continuidade, aquilo que permanece, tá certo? Aquilo que permanece na mudança, e elementos que são a pura mudança, que vão sintetizando a mudança. Tranquilo? Então veja, você tem os elementos de continuidade, ó, e você tem os elementos de ruptura. Ó, isto é diferente disto, que é diferente disto, que é diferente de tudo isso. E todo o processo, ele necessariamente tem que articular esse momento de continuidade com esse momento de ruptura. Seja que processo for, do inorgânico, orgânico ou social. Tranquilo isso? Veja o que o Marx vai dizer, ó. A essência, ela concentra os elementos de continuidade. O fenomênico concentra os elementos de ruptura, os elementos de singularidade. Mas de tal maneira que esta essência, ela só pode ter a sua continuidade
se ela tiver por mediação indispensável, inexorável, os momentos fenomênicos. E os momentos fenomênicos apenas podem existir como momentos fenomênicos deste processo, desta continuidade. Não existe essência sem fenômeno, não existe fenômeno sem essência, e eles se diferenciam, não é porque a essência é mais cedo do que o fenômeno, os dois são igualmente existentes, mas porque no processo, a essência do processo concentra, cristaliza ruim, concentra, né, condensa os momentos de continuidade, e a esfera fenomênica, os momentos de ruptura. Tranquilo? Isso significa, veja, que você rompe com esta concepção, a essência eterna, o fenomênico efêmero, isto de fato existe, isto tem uma existência rebaixada, isto aqui passa a ser igualmente existente, portanto esta concepção é superada. E isso significa, veja, que pela primeira vez a essência é tão histórica quanto o fenomênico. A essência é um elemento do processo histórico tão inerente ao processo histórico quanto o fenômeno. A essência não é a histórica, fora da história. A essência é parte movida e movente da história. Isso é uma frase que o Lukács usa, uma formulação que o Lukács usa. Ela faz parte da história, tal como o fenomênico. Se você não tiver a mediação do fenômeno, a continuidade da essência não pode acontecer nunca. Mas, veja, se você não tiver a continuidade da essência, o fenomênico não pode acontecer nunca. Então você tem aqui uma determinação de reflexão, um não pode existir sem o outro. E essa determinação de reflexão é uma descoberta do Hegel. Você tem o Hegel vai chamar determinados pares dialéticos que só pode existir um em relação ao outro, em conexão com o outro, tá certo? O Marx vai se apropriar disso depois, o Lukács também, tá certo? Esta aqui, ó, é uma determinação de reflexão, você não tem um sem o outro. E isso faz parte do processo histórico. Portanto, a essência é tão histórica quanto o fenomênico.